olha só, série de mensagens, nós estamos abordando isso com toda a nossa juventude, até no PIB Kids essa parada está rolando, está legal demais. Nós estamos na parte número 2, é uma série de 3 partes. Semana passada foi prepare-se para avançar, hoje prepare-se para se posicionar. Olha só que legal. Por quê? Quando a gente fala sobre posicionamento, então, ainda mais 2022, tempo que a gente está vivendo, internet, rede social, Twitter, Instagram e tudo mais. Quando a gente fala sobre isso, o que a galera já vem à mente? Posicionamento do Instagram, textão, postagem, militância, hashtag, trending topics. Por quê? Porque é assim que funciona. Hoje em dia, tem a cultura do cancelamento e tem a cultura do posicionamento. Todo mundo tem que se posicionar igual todo mundo. Quem se posiciona diferente é cancelado. E assim funciona a internet. Toda semana, todo dia, alguém é cancelado. Toda semana. Não importa se é alguém do Big Brother. Eu não estou falando que eu assisto Big Brother que eu acho uma porcaria. Mas não importa se estão cancelando alguém do Big Brother, se estão cancelando alguém da internet, um blogueiro, uma blogueira, um influencer. Toda semana, alguém é cancelado na internet. Isso é um fato. E eu também não estou falando aqui que tem gente que merece ou que não merece cancelado. Não vou entrar ser cancelado, não vou entrar nesse mérito. Uma coisa é um fato. Posicionamento virou uma palavra hoje que a gente pensa exatamente o seguinte: acontece a polêmica da semana, e quando acontece a polêmica da semana, olha, fulano de tal influencer se posicionou, não sei quem se posicionou, não sei quem se posicionou, aí vira uma onda de posicionamento, todo mundo. Se alguém fala uma palavra contra, cancela! Monstro! Que absurdo! É assim que funciona a internet hoje. Principalmente se você usa Twitter. Twitter é a rede social mais tóxica do universo. Eu gosto do Twitter para ver notícia de futebol americano porque chega primeiro lá. Fora isso, não serve para nada. Mas, posicionamento não é um negócio novo e não é um negócio de internet. Posicionamento é uma parada antiga que sempre existiu e sempre vai existir. Por quê? Porque o Senhor Deus, através da sua palavra, exige de nós posicionamento. E Ele exige de mim e de você que nós tenhamos posicionamento correto, posicionamento ao lado da palavra, posicionamento ao lado dos princípios eternos, posicionamento ao lado do Evangelho, diante dos dilemas dessa vida. Tem alguém comigo aqui ou não? Glória a Deus, glória a Jesus. Como assim, Davi? A gente já falou aqui, por exemplo, sobre cosmovisão. E a gente já falou que a gente enxerga o mundo através do cristianismo. Então, vamos usar a ideia da internet para a gente tornar mais claro a parada. Por quê? Porque na segunda de manhã e à tarde, eu recebi 1 milhão de mensagens diferentes no meu Instagram e no meu WhatsApp, falando: Davi, pelo amor de Deus, fala sobre o Will Smith dar um tapa na cara do Chris Rock. Eu falei, gente, mas é tão óbvio o que aconteceu, eu realmente preciso falar sobre isso? Não está na cara como que um cristão deveria pensar a respeito daquela parada? A gente conversou sobre isso no discipulado, não é verdade? Cadê a galera do Casca Grossa aí, mano? Aí, não, os meninos estão devagar hoje. Cadê a galera do Casca Grossa? Aê, agora sim. Vamos, Marlinho. Olha só. Aí, mano, a gente conversou sobre isso no discipulado hoje. A galera ficou me pedindo. Véi, se toda semana eu for falar sobre a polêmica da vez no meu Instagram vai virar choquei, sabe? Só polêmica. E não é esse o meu objetivo. Mas, qual que é a parada? Vamos usar a ideia do prepare-se para se posicionar, para a gente olhar rapidamente sobre esse negócio. É muito simples, mano. Tem um cara infeliz fazendo piada com a mulher de outro cara. Piadas que ele não deveria fazer, comentários que ele não deveria ter feito, falando bobagem, certo? O ofendido, ele se levanta, supostamente defendendo a sua mulher, achando que está fazendo uma coisa correta. Ele se levanta, na cerimônia do Oscar, na frente de todo mundo, literalmente todo o mundo, porque o Oscar estava assistido pelo mundo inteiro, e ele agride o outro cara. Pau! Dá um tapão na cara. E aí a gente fica pensando, poxa, Davi, fala sobre isso, pelo amor de Deus, eu preciso mesmo, de verdade.
Gente, Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Senhor Jesus Cristo prega para nós o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que o mais forte não é o que bate, o mais forte é o que dá a outra face. Tem alguém comigo aqui ou não? Ah, Davi, mas veja bem, ele estava defendendo a sua esposa. Naquele momento ali, ele perdeu a razão completamente. Se ele pega na mão da esposa dele, se levanta e sai, ele teria feito a atitude correta. Se ele faz um vídeo, usa as redes sociais, usa a força de comunicação dele para falar sobre aquilo, ele teria tomado a atitude correta. Jesus Cristo nos ensina que a gente levanta as nossas ideias e a nossa voz, não a nossa mão. Tem alguém comigo aqui ou não? Não tinha uma violência física acontecendo, era uma violência verbal. E eu não estou passando pano para o Chris Rock, porque o Chris Rock agiu errado. Só que nessa história, você não é o Chris Rock e você não é o Will Smith. Você não zoa com as outras pessoas, com o problema de saúde das outras pessoas, mas você também não reage batendo na cara de todo mundo que te fala alguma coisa que te incomoda, porque senão, acabou tudo. Posso ouvir um amém ou não? Muito simples, gente. Não tem o que a gente questionar a respeito dessa parada. Ah, Davi, mas é mais fácil falar do que fazer. Com certeza absoluta. Aí sim, aí eu concordo com você. Ninguém tem sangue de barata, a gente precisa do que então? Do Espírito Santo de Deus agindo em nós, atuando em nós, para que nós façamos a diferença. E como eu falei para a galera do Casca Grossa, nessa treta não seja nem Chris Rock e também não seja Will Smith, seja Denzel Washington. Sabe por quê? Porque o Denzel, no meio da treta, quando deu intervalo, tem vários vídeos ele indo lá e falando com o Will Smith: ei, irmão, presta atenção. É nesses momentos que o diabo aparece para nos tentar. Sabe por que o Denzel falou isso? Porque ele é crente. É por isso que ele falou essa parada. Ei, presta atenção. Nós nos posicionamos conforme a palavra de Deus nos ensina. É tão simples. Mas, por que a gente fica em dúvida nesse tipo de situação? Por que quando acontece alguma coisa e a gente vê essa parada acontecer, a gente não sabe o que pensar? Por quê, meu amigo Vini? Porque tem crente que não conhece a palavra de Deus. E crente que não conhece a palavra de Deus vai ser levado pela onda e vai se posicionar igual todo mundo no Twitter está se posicionando. O mais engraçado é que o Twitter é tão volátil que no domingo estava todo mundo do lado do Smith. Depois que o Smith fez um texto pedindo desculpa, todo mundo mudou e falou: realmente, Smith, você vacilou, não é verdade? Olha a incoerência da parada. Não ouça as vozes do mundo, ouça a voz de Deus. Posso ouvir um amém ou não? O seu posicionamento e você se posicionar da maneira certa, você pode mudar o mundo. Vou repetir. Se você se posicionar da maneira certa, conforme a palavra de Deus, você pode mudar o mundo. Agora, se você se posicionar da maneira errada, além de você não mudar nada, você ainda pode atrapalhar a galera que está pregando o evangelho. Como assim? Vamos usar o próprio Will Smith, já que a gente está falando disso, só um exemplo, só para a gente ter uma noção, e eu não quero ficar surfando no hype dessa besteira, a gente já vai abrir a Bíblia, mas olha só. No discurso dele, a gente estava assistindo ao vivo, né, amor? No discurso dele, ele falou: não, eu faço essas coisas porque Deus me chamou para ser um defensor da família. O cara usou o nome de Deus, mano. Ele usou o nome de Deus para bater em alguém. Está entendendo como esse cara está queimando o filme de quem crê em Deus? Posso ouvir um amém ou não? É por isso que o posicionamento errado atrapalha mais do que ajuda. Porque o cara, além de fazer a parada errada, ele ainda usa o nome de Deus para justificar a parada errada que ele está fazendo. Ei, presta atenção, se posicione conforme a palavra de Deus nos ensina. Mas, como é que a gente vê isso na prática? Bom, o primeiro humano que a gente vai conversar nessa noite é o humano Jonas. Fala, Jonas. O Jonas foi um cara diferente. O livro de Jonas na Bíblia tem somente 4 capítulos. E é um livro intrigante, né, pastor Luiz? Porque parece que fica meio sem final a história de Jonas. Deus, você conhece a história, eu vou só lembrar rapidamente. Deus chama Jonas e fala: Jonas, meu filho, você tem que pregar em um lugar. Como era o nome da cidade que ele tinha que pregar? Nínive. É muito excelente. Ele tinha que pregar em Nínive. E ele tinha que ir lá e pregar sobre arrependimento dos pecados. Mas o Jonas não estava afim. O Jonas não queria. O Jonas ficou afim de desobedecer.
Então o Jonas, ele tenta fugir de Deus. Ele tenta fugir de Deus, presta atenção. O Jonas, ele tenta fugir de Deus. O que ele faz então? Ele pega um barco. Só que algo acontece no barco. Olha que interessante. Abre aí no livro de Jonas, por favor. Jonas capítulo 1, versículo 7. Jonas capítulo 1, versículo 7. Olha que massa, presta atenção. Aliás, vou começar do versículo 3. Jonas capítulo 1, versículo 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem, e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como você pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Olha o versículo 7. Então a tripulação tirou sortes, para ver qual deles havia ofendido os deuses e ter causado a terrível tempestade. Eles não eram crentes, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Versículo 10. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que você fez uma coisa dessas? Eles disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Presta atenção, olha para mim aqui. Ô velho, o Jonas, ao invés de obedecer a Deus, ao invés de fazer, presta atenção, ao invés de fazer aquilo que Deus havia o chamado para fazer, ao invés de se posicionar como um filho obediente, o Jonas, presta atenção, o Jonas, ele foge de Deus. Por causa disso, a consequência da desobediência de Jonas atingiu a ele e a todo mundo que estava no barco. Se liga, velho. Todo mundo que estava no barco foi afetado por causa do posicionamento errado do Jonas. Ei, tem alguém comigo aqui? Mano, presta atenção. Filho de Deus, quando se posiciona errado, não atrapalha só a si mesmo, ele zoa o barraco de todo mundo que está ao seu redor. O Jonas, cara, ele estava no meio da tempestade, ele estava no meio do barco, e eu já fui para o mar, eu já fui para o alto mar, e é assustador. E ele chega ao ponto de falar o seguinte, ele vira e fala assim, pessoal, a culpa dessa tempestade é minha, eu deixei o Senhor bravo, então para que esse navio aqui não afunde, e para que não dê BO aqui, então me joga no mar, a culpa é minha, me lança, me tira daqui, porque eu sou o problema. Mano do céu, você não foi chamado para ser o problema, você foi chamado para ser a solução. Você não foi chamado para ser o cara que causa o naufrágio, você foi chamado para ser o cara que salva o navio, mano. O Jonas, por causa da desobediência, ele está colhendo uma parada muito séria. Você sabe a história, você sabe que Deus lançou o Jonas no mar, e o Jonas então foi engolido por um peixe, ele fica lá 3 dias e 3 noites, até que o peixe o vomita, e o Jonas então vai lá e obedece a Deus. Mas o Jonas não precisava ter passado por isso, se no primeiro comando de Deus, ele simplesmente tivesse obedecido. Dá um amém no seu lugar. Agora vamos colocar um contraste. Você vai lá para o Novo Testamento, e você vai agora para o livro de Atos. Presta atenção. Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Olha isso aqui. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Quando um vento leve começou a soprar,
do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram a âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiram manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Presta atenção, olha para mim. Tem uma parada aqui que está acontecendo. Esse navio aqui é um navio diferente do navio do Jonas, porque tem um outro mano nesse navio, e esse mano é um mano que se chama Paulo. O Paulo está indo fazer uma viagem, e ele está nesse navio. Só que antes do navio sair, ele fala assim: pessoal, é melhor a gente não ir. Vai dar uma tempestade, vai dar ruim, é melhor a gente ficar por aqui. As pessoas não ouvem o Paulo, elas não escutaram o Paulo. E como elas não escutaram o Paulo, a tempestade assola o navio. Mas presta atenção, olha a palavra de Paulo. E vamos comparar Paulo e Jonas. Olha isso aqui. Versículo 21. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Dá um amém no seu lugar. Presta atenção, o posicionamento de Jonas prejudicou todo mundo. O posicionamento de Paulo abençoou todo mundo. O posicionamento de Jonas ia causar um naufrágio. Vou repetir, o posicionamento de Jonas ia causar um naufrágio. O navio ia afundar, ia morrer todo mundo. O posicionamento de Paulo fez com que aquelas pessoas, mesmo que o navio afundou, elas foram salvas pelo poder de Deus. Porque se o posicionamento errado atrapalha quem está ao seu redor, o posicionamento correto abençoa as pessoas que estão à sua volta. O Filho de Deus, a vida dele tem impacto na vida das outras pessoas. Relacionamento com Deus reflete nas pessoas. É impossível que um crente, por onde ele passe, ele não faça a diferença na vida dos outros. É impossível que um crente, por onde ele passe, ele não brilhe a luz de Jesus e ele não abençoe quem está ao seu redor. Agora, a minha pergunta para você é, primeira coisa, com quem você está andando? Você está andando com quem é mais parecido com Jonas, ou você está andando com quem é mais parecido com Paulo? Porque às vezes você está andando e está dando BO, significa que você está andando com gente que se posiciona errado. Você está sendo influenciado para o mau caminho. Agora, a segunda pergunta que eu te faço é: você está sendo mais parecido com Jonas ou mais parecido com Paulo? Ei, como que está sendo o seu posicionamento? Como que está sendo o seu posicionamento diante das questões que você se depara na sua sala de aula, na sua faculdade, no seu trabalho, por onde você passa? E veja bem, nas questões da vida, a gente pode ser neutro, tá ligado? Por exemplo, meu amigo Felipe está aqui. Meu amigo Felipe, ele é corintiano. Então, como um bom corintiano, ele não vai torcer nem para São Paulo e nem para o Palmeiras na final do Paulista. Quem ganhar, ganhou, não é o Corinthians, ele é neutro. Ele pode ser neutro nesse jogo, mas nas coisas de Deus não tem neutralidade. Para as coisas do Senhor Deus, ou a gente está do lado de Deus, ou a gente não está, irmão. Ou a gente se posiciona do lado do Evangelho, ou a gente se posiciona do lado do mundo. Não tem meio termo, não tem essa parada, não, mas veja bem, Davi, não tem. Se a Bíblia me diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia me diz que não é pecado, não é pecado. Se a Bíblia me diz que é correto, é correto. Se a Bíblia me diz que não é correto, então não é correto. E a gente não vai negociar essa parada. Não tem meio termo quando a gente está falando das paradas de Deus. Só que o que a gente mais vê é crente querendo negociar os princípios. Querendo abrir brechinha aqui, brechinha ali. Ah não, mas não tem nada a ver. Ah não, mas é de boa. Ah não, mas é só uma parada. Não, pastor, de boa. Veja bem, é meu sangue italiano. Eu sou um cara esquentado mesmo. Eu sou um cara nervoso. Aí sabe como é, né, mano? Descendência assim, italiana, europeia, a gente fica de cabeça quente. Mano, não existe isso.
sacou? Ou você é crente ou você não é crente. Ou a gente dá fruto no Espírito, ou a gente não dá fruto no Espírito. Posso ouvir um amém ou não, mano? Gálatas capítulo 5, versículo 22, projeta para mim, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos traz uma lista dos frutos do Espírito. Olha isso aqui, ó. O Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Ei, veja bem, isso aqui é fruto do Espírito, irmão. Quem anda com Jesus, dá fruto no Espírito. Nós fomos chamados para ser árvore de bons frutos. E o seu posicionamento exige de você que você dê bons frutos. Como as pessoas têm olhado para você, cara? Como é que você é conhecido? Você é conhecido como alguém manso, humilde, de bom coração? Você é conhecido como alguém que tem domínio próprio, como alguém que consegue se controlar, como alguém que consegue controlar o seu próprio espírito, controlar o seu ímpeto, controlar as suas vontades? Ou você é conhecido como tudo de oposto a isso? O boca suja, o que cola na prova, o que arruma briga, o que arruma confusão, o que só fala besteira. Ei, presta atenção, mano. Posicionamento. Nós fomos chamados para se posicionar. E crente, meu irmão, é diferente mesmo. Não tem conversinha, sacou? Cristão tem que ser diferente por onde passa. Você foi chamado para ser diferente. Você não foi chamado para ser igual a todo mundo. Você não foi chamado para falar o que as pessoas falam. Você não foi chamado para pensar como as pessoas pensam. Você foi chamado para ter os pensamentos de Jesus. Você foi chamado para ter os pensamentos do Senhor Deus, mano. Sabe o que é mais louco? Sabe o que é mais louco de tudo, velho? Sabe o que é mais louco de tudo? Vamos voltar para o Jonas? Galera do louvor já pode subir. Sabe o que é mais louco? Se liga. O Jonas, mano, quando ele foi pregar, ele teve que obedecer. O peixe vomitou ele, pum, na praia, e ele foi e ele teve que obedecer. Presta atenção. No final das contas, ele pregou em Nínive. E a pregação dele era: vocês têm que se arrepender, senão Deus vai matar todo mundo. Essa era a pregação dele. Deus vai mandar fogo e vai queimar a cidade. E aí, depois que ele termina de pregar, ele atravessa a cidade, ele sobe em um lugar onde ele consegue enxergar a cidade. E você percebe, é por isso que o livro de Jonas é esquisito, é estranho. Porque você percebe que o Jonas pregou contrariado. Porque ele sobe porque ele queria, olha o coração do cara. Ele queria ver a cidade pegando fogo. Mas a Bíblia nos conta que o povo de Nínive se arrependeu. A Bíblia nos conta que o rei convocou um jejum. A Bíblia nos conta que o rei colocou até os animais de jejum. A gente não precisa colocar os nossos bichinhos de jejum quando a gente for fazer jejum, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia nos conta que o rei colocou até os animais de jejum. E por causa do seu arrependimento, Deus mudou a sentença. Deus derramou graça, Deus derramou misericórdia. E a cidade foi salva. Presta atenção. Deus usou Jonas contrariado. Deus usou Jonas, mesmo ele pregando com um bico deste tamanho. Deus usou Jonas, mesmo sabendo que o coração do Jonas estava a fim de ver a cidade pegar fogo. A pergunta é: a gente já aprendeu que Deus vai fazer o plano dele, que Deus queria que a cidade de Nínive fosse salva. Então Deus usou Jonas, mesmo contrariado, porque Deus sabia que aquela cidade precisava de salvação, e assim aconteceu. Deus vai cumprir o plano dele. Você vai ficar fazendo força para lutar contra o plano de Deus? Ou você vai se posicionar da maneira correta? Você vai ficar fazendo força para combater a vontade de Deus para a sua vida? Ou você vai entregar o seu coração de uma vez por todas para Jesus? Nós fomos chamados para nos posicionarmos conforme a palavra, e o nosso posicionamento muitas vezes vai incomodar mesmo, porque o mundo não vai entender como você se posiciona, o mundo não vai entender como você, filho de Deus, se posiciona. Pô, mas como é que você pensa assim? Como é que você fala isso? Como é que você age desse jeito? Você não vai fazer nada? Não, eu sou filho de Deus. O meu Senhor me manda caminhar uma outra milha. O meu Senhor me manda oferecer outra face. O Rei dos Reis,
mudou o mundo, não pela força do braço, mas ele mudou o mundo porque ele veio para servir. Os judeus esperavam um guerreiro armado, espada na mão, armadura. Jesus veio e nasceu na manjedoura. O reino de Jesus é de ponta cabeça, e você é chamado para ser parte desse reino. E você manifesta esse reino. E o seu posicionamento, as suas palavras, as suas ações manifestam o reino de Deus por onde você passa, independente do que você estiver conversando. Tudo que você fizer na sua vida, em tudo você deve manifestar o reino de Deus. Nós falamos semana passada, é tempo de avanço, prepare-se para avançar. Nessa semana, é tempo de posicionamento, prepare-se para se posicionar.